O som da porta se fechando ecoou no quarto como um estalo de abandono. Catherine sentiu o peito apertar, como se o ar tivesse sido sugado do cômodo. Não conseguia entender. Ele a fizera sentir-se desejada, adorada até, e agora era como se ela nunca tivesse estado ali. Como se tivesse sido apenas um capricho saciado. Um abismo se abriu dentro dela e ela não sabia mais onde pisar. Ergueu-se da cama com dificuldade. Encontrou seu vestido e vestiu devagar, com dedos trêmulos. O tecido ainda estava úmido do corpo. Saiu do quarto em silêncio. Os passos duros no chão frio tentavam manter o que restava de sua dignidade. Mas a fachada se desfez ao passar pela porta de Isaac. Catherine parou encostando a testa ali enquanto as lágrimas contidas até então finalmente caíram. Era como se a estrutura dentro dela ruísse, silenciosa e cruel. Não era apenas tristeza, era raiva de si mesmo, por ter acreditado naquele homem, por ter se entregado e por ter sentido. Foi então que ouviu ao longe no corredor. Eu vi com meus próprios olhos. Ela estava completamente exposta diante dele. Ia se entregar ao rei ali mesmo, sem nenhuma vergonha. A voz zombava envenenada. Era Miranda. Ousou ficar com ele bem na minha noite. Ele hoje seria meu, disse a outra tensa, quase ofegante. Primeiro Isaac, agora James. Mas que garota fácil. Já viu como ela se joga? No baile foi a mesma coisa. Parecia uma cortesã barata. Disparou a última no tom risonho. As palavras não eram apenas palavras. Pareciam agulhas, cortantes, afiadas e venenosas. Cada frase latejava dentro dela como uma ferida aberta. O mundo girou. Catherine cambaleava, mas continuou andando. Sentia-se atordoada, cega de dor por tudo aquilo. Quando chegou em seu quarto, não registrou mais nada. Despiu-se com raiva, tirando as roupas ao chão, como um fardo sujo. A banheira já estava cheia. Alguém já havia preparado antes. Ela então entrou sem pensar duas vezes, afundando-se na água quente como quem busca por um purgatório. Começou a se esfregar com força com dedos rígidos, arranhando a pele. O sabonete escorregava em seu corpo. A espuma rapidamente se dissipou. A água queimava os arranhões, mas ela continuava. Precisava arrancar de si o cheiro daquele homem, o gosto dele, o toque, como se pudesse apagar com o sabão que ele havia deixado em sua alma. Ao sair, os olhos estavam completamente vazios. Não haviam mais lágrimas. Vestiu uma camisola como quem veste uma armadura. Foi até a porta e a trancou. Deitou-se encolhida na cama com a respiração entrecortada. Naquela noite, Catherine não era mais uma jovem perdida num castelo de intrigas. Era uma mulher feita de fogo e sombra. A próxima a sangrar seria ela mesma, se não aprendesse a sobreviver entre monstros. Naquela noite, as imagens vinham como fragmentos de um passado costurado com dor e poder. Catherine despertou sobressaltada, ainda deitada na cama com olhos fixos no teto, como se ele pudesse lhe responder o que era real e ilusão. Fragmentos esquecidos se retomavam com força, feito cacos de vidro cravados na mente dela. Tudo era cinza, mórbido, um céu sem luz, coberto por nuvens negras que pulsavam num silêncio ameaçador. Relâmpagos riscavam o firmamento morto. Catherine andava trêmula, sentindo o peso do corpo apertando seu próprio peito feito um espartilho cruel. Abaixo de si, um rio de sangue espesso corria lentamente sobre ela. Corpos boiavam no silêncio quebrados por gritos, agonia e súplicas de misericórdia. Não é real, não é real, ela repetia. Catherine, sussurrava, tentando se convencer, mesmo quando o desespero afundava suas garras em sua pele. As lágrimas escorriam sem controle, como se nascessem direto de sua alma. Aquela voz, seu nome ecoava nas sombras, vindo de lábios invisíveis, porém familiares. Ela conhecia. Isso a aterrorizava ainda mais. Você não vai conseguir, Catherine. É muito fraca. A voz zombava, seguida por uma risada cortante feito navalha.
Essa batalha você já perdeu. A ponte se estreitava cada vez mais entre elas, levando a um novo espaço. Ao pisar na margem oposta, uma porta imensa de madeira negra surgiu atrás de si, batendo com violência. Ela se virou ofegante. Não havia saída. Então ela viu. A bailarina, a maldita bailarina. Era a boneca de sua infância. Uma lembrança inocente agora corrompida. Estava presa na caixinha de música. Rodopiava numa dança macabra. A melodia doce soava em tons distorcidos, quase demoníacos. Os bracinhos se moviam com precisão anormal. De repente parou. A cabeça girava lentamente, revelando um sorriso torto ameaçador. Os olhos da bailarina estavam vermelhos. Sangue escorria pelas juntas de porcelana do brinquedo. Ela começou a se desmontar, removendo as pernas como se fossem peças descartáveis, e então caminhou. Os estalos de porcelana quebrada ecoavam como ossos rachando-se. Catherine recuou com passos incertos até encostar-se à porta. "O que quer de mim? Me deixe sair!" gritava com a voz rouca e tomada de pânico. A boneca então parou diante dela. Seu rosto se desfigurava, olhos pendurados por fios de sangue viscoso. Tinha um sorriso que rasgava toda a porcelana. Então uma força invisível a puxou e um buraco negro se abriu sob seus pés. Gritando, Catherine foi sugada para dentro dele, mergulhando numa escuridão sufocante. Lembranças então vieram como chicotes. Agora ela podia ver a si mesma. Era uma criança pequena, vulnerável. E ele estava lá. Era seu pai. Catherine podia ver-se pequena com um corpo frágil sob um manto de neve. O mundo ao redor era branco e silencioso, mas não havia paz por ali. Apenas uma tensão cruel escondida na voz de seu pai. "Ande, vamos, você consegue!" Ele pedia, o tom entre cobrança e impaciência. Os olhos fixos na garota como se esperasse que ela explodisse em grandeza a qualquer segundo. A jovem tremia, mas era a frieza na voz dele que mais lhe doía. "Estou tentando, papai. Estou tentando!" Choramingava ela com o nariz sangrando em filetes que manchavam a neve com pequenas promessas de sacrifício. Suas mãos trêmulas se erguiam na direção da pedra que não se movia. Era uma magia densa e difícil, pesada para alguém tão jovem quanto ela. "Use a força interior!" Ele vociferava e por um instante os olhos brilharam num tom âmbar ameaçador. Catherine então conseguiu. A pedra finalmente tremeu, erguendo-se, caindo para o lado. Mas o esforço da menina foi demais. Ela caiu inconsciente, feito uma vela soprada por uma ventania invisível. O cenário girou mais uma vez. A realidade se dobrou, feito um espelho partido. Dessa vez agora era verão. O céu cor de fogo no fim da tarde tingia as árvores ao redor num dourado sombrio. Catherine, um pouco mais velha, agora estava com talvez 10 anos de idade, diante mais uma vez de seu pai. Ele segurava um livro de capa de couro marrom escuro, gravado com símbolos antigos que pareciam se mover. "Quero que use essa outra parte, a poderosa", disse ele com uma expressão de expectativa doentia. Havia orgulho nos olhos daquele homem, mas também sede, algo obscuro. Um desejo por ver até onde ela podia ir, ou até onde podia ser levada. A garota fechou os olhos e o ambiente reagiu. O ar ficou pesado. As folhas murcharam pouco a pouco. O solo em volta dela escureceu, rachando como um campo maldito. Um zumbido percorreu os espaços. Um redemoinho se formou. Um pequeno furacão girava ao redor dela. Catherine agora era adulta, observando tudo. Sentia o estômago afundando. Era o mesmo que ela havia invocado semanas atrás, quando perdera totalmente o controle. Estava ali agora diante de si. "Concentre-se!" ordenava o pai com olhos famintos pela manifestação. "Quero ver do que é capaz." Os olhos da garota se abriram e brilharam em amarelo alaranjado, como brasas vivas no crepúsculo. Ela falava palavras antigas, como se sua língua tivesse sido tomada por outra consciência.
O furacão cresceu puxando folhas, galhos e até as nuvens ao redor. Era um poder descomunal, brutal, maligno. Agora crie uma barreira. Proteja-se, ordenava ele, vendo a fúria da energia se expandindo. Papai, eu não consigo, chorava a menina em pânico. O redemoinho a devorava. O vento cortava mais uma vez. A escuridão se aproximava. O pai correu até ela sacudindo os ombros, gritando encantamentos, aos quais ela tentava repetir. O nariz da menina sangrou novamente, mas agora os olhos dela também sangraram. Pequenos fios vermelhos escorreram deles, como se a magia estivesse lhe cobrando um preço terrível. E então um grito ecoou. Era um comando final. Tudo cessou. As árvores despencaram, as folhas giraram em turbilhão, caíram então feito penas. A luz do sol relutou lentamente. O homem se afastou com o rosto vermelho de frustração. Garota tola, vociferou. Aprenda a dominar seus poderes, ou eles dominarão a você. Aquelas palavras cortaram mais do que o frio da noite, mais do que qualquer feitiço que ela já tinha visto. Aquele passado não era só memória, era uma cicatriz aberta e viva, pulsando no centro de sua alma. Catherine soube com pesar sombrio que precisava aprender a controlar aquilo, ou acabaria sendo devorada por tudo. Fazia dias que ela não procurava por Sarah, mesmo depois de ter sido desprezada e ignorada por ela. Ainda assim, movida por uma inquietação crescente, Catherine decidiu procurá-la novamente. O tempo daquele castelo parecia se arrastar de uma forma doentia, como se aquele ar fosse feito de poeira e a luz das velas jamais fosse suficiente para afastar a escuridão. As visões, os sonhos, o espelho quebrado, tudo parecia um quebra-cabeça maldito, com peças que nunca se encaixavam. Abriu o armário da madeira envelhecida e percorreu os cabides forrados com os vestidos longos, todos em tons escuros. Escolheu um tecido pesado num tom de vinho profundo, com rendas bordadas no busto e mangas justas. Parou diante da porta da biblioteca hesitando. Com passos contidos atravessou os corredores do castelo, ouvindo apenas o som abafado de seus próprios passos sobre o chão de pedra. Parou diante da porta alta da biblioteca, hesitando, e então bateu 3 vezes ali. Uma voz abafada respondeu do lado de dentro. Entre. Catherine entrou carregando consigo uma dor quase física no peito. Sentou-se à frente de Sarah, que levantou os olhos de um livro gasto, de capa de couro, cujas páginas eram deformadas pela umidade. Precisa de alguma coisa, Catherine? Indagou ela com uma voz que soava feito aço. Sim, respondeu hesitante. Quer dizer, talvez, murmurou abaixando a cabeça como se envergonhada do próprio pedido. Então diga logo, tenho muita coisa a fazer, disse Sarah cortando-a. Eu preciso conversar sobre mim. Ando tendo visões. Os olhos de Sarah se estreitaram, observando-a como quem lê um presságio. E o que é exatamente que você está vendo? Sonhos, memórias, coisas que não entendo. Espelhos que me engolem, vozes que não reconheço. Estou perdendo o controle, senhorita. Acho que James mandou que você se afastasse de mim, mas eu preciso de ajuda. Tô apavorada. Sarah suspirou lentamente. Seus ombros se curvaram sob o peso de lembranças antigas. Há algum tempo eu lhe falei sobre a primeira bruxa das trevas. Maérlia? Sim. A voz dela desceu num tom quase de luto. Uma mulher que viveu entre os humanos por séculos, até que foi queimada sem direito algum a defesa nem piedade. Mas por tudo que ela causou, sua morte, apesar de triste, foi necessária, Catherine. Kate sentiu o estômago revirando. Aquela era uma verdade que feria mais do que imaginava. Mas por que eu? E por que agora? Porque sua linhagem é poderosa. Você carrega o sangue da escuridão, mas também o da luz. Precisa escolher. Mas antes de tudo, precisa entender primeiro. Não desperdice o dom que corre em suas veias, Catherine.
A jovem respirou fundo, o peito pesava. Quem são esses bruxos? E por que escondem tanto? Sara se levantou com movimentos lentos, como se cada passo fosse doloroso. Caminhou até uma estante repleta de tomos antigos. Puxou um livro grosso com a capa manchada pelo tempo, abrindo numa página marcada. Esse era o pai de Maérlia, um senhor de terras cruel e ambicioso, um homem que governava com punhos de ferro. Maérlia cresceu entre ordens e castigos, mas mesmo assim guardava um coração puro. Ajudava os doentes, recolhia ervas, orava à força criadora pai-mãe e acreditava muito na harmonia entre todos os seres. Mas o pai dela queria mais. Queria que ela abandonasse as curas e abraçasse a magia negra que corria no sangue. Sara passou os dedos sobre as linhas do livro, como quem toca uma cicatriz. A magia da luz é a que alimenta, mas a da escuridão consome, destroça. Faz o bruxo encarar o pior de si. Catherine permanecia imóvel, sentindo o frio subindo pela espinha. Maérlia lutou, resistiu, mas certo dia na floresta acabou sendo seduzida. Uma serpente astuta se aproximou e sussurrou promessas para ela. Poder para curar e para trazer os mortos de volta, para se unir ainda mais à força criadora. Catherine perguntou, mas ela acreditou? Não ali de imediato. Ela fugiu, chorou, implorou por clareza, mas a serpente havia plantado uma semente, um veneno, que cresceu com o luto que ela sofreu. Maérlia havia perdido uma filha, foi arrancada de seus braços. O desespero foi que a quebrou. Sara fechou os olhos por um breve instante, como se enxergasse as cenas novamente. A serpente então voltou e prometeu que com o sangue ela abriria as portas entre a vida e a morte. Maérlia cedeu, Catherine. Primeiro sacrificou um animal, que foi um pequeno coelho, ali no meio da relva. Sentiu o sangue quente em suas próprias mãos e o bebeu. O coração de Catherine disparou nesse momento. A partir daí, ela acabou se perdendo. Começou com pequenos animais, mas foi buscando cada vez maiores. Foi então que inocentes começaram a desaparecer na floresta. Maérlia se isolou no santuário de sombras, onde a luz não podia tocar. Ali então ela cometeu o imperdoável. Trouxe a filha de volta do mundo dos mortos. E ela conseguiu isso? Sara nesse instante desviou o olhar. Em partes. A criança voltou, mas não era mais humana. Trazia em si a fome do além. Era uma aberração entre bruxa e vampira, que apodrecia tudo que tocava. As árvores murcharam, os rios secaram, as estações enlouqueceram. O mundo começou a sentir o desequilíbrio. As bruxas do bem suplicaram a força criadora por justiça. Mas e Maérlia? O que aconteceu com ela? Foi amaldiçoada, condenada sem jamais encontrar a paz. A filha se desfez em pó diante de seus olhos, pois nunca deveria ter voltado. Maérlia enlouqueceu, não aceitou o castigo. A recusa em perder a filha novamente a levou a cometer atos ainda mais abomináveis. Determinada a reverter a maldição, Maérlia sequestrou homens e mulheres inocentes e os levou para seu santuário de sombras. Sara parecia extremamente triste. Ali então ela os sacrificou, um a um. Seus corpos foram entregues à terra, seus sangues misturados em rituais profanos. Maérlia invocou forças ancestrais que nem mesmo ela compreendia. Mas mais uma vez algo deu errado e o ritual fugiu ao controle. Ao invés de restaurar a vida da filha, ela acabou corrompendo os mortos e também corrompeu os vivos. Alguns dos inocentes retornaram como vampiros sedentos, consumidos por uma fome insaciável. Já outros, com ossos retorcidos e corações selvagens. Esses transformaram-se em lobos, bestas guiadas pela própria fúria. E houve aquele cujo corpo simplesmente se desfez em pó ao tocar o solo amaldiçoado. Entre eles haviam 2 príncipes. Logo um deles seria coroado rei. Eram jovens herdeiros de linhagens reais e humanos. Vieram de Westfell, após uma série de desaparecimentos perto da floresta. Eram jovens corajosos, determinados e acreditavam que poderiam resolver o mistério antes que a ameaça se espalhasse.
Catherine se manteve em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em algum ponto invisível à frente. O som da floresta parecia distante, abafado sob o peso de suas próprias suspeitas. Sarah, a voz dela tremeu. Os 2 príncipes eram eles? Sarah sentiu antes que Catherine conseguisse terminar. Isso mesmo. A resposta veio baixa, deslizando lentamente da boca. James e Isaac. O mundo de Catherine pareceu vacilar. Não é possível. Mas isso foi há séculos. Isso mesmo. E mesmo assim eles estavam lá. Sarah fitou com olhos marejados, mas a firmeza em sua voz não cedia. Eles a permitiram entrar em Westphal, confiaram nela. Viram em Maerle apenas uma mulher ferida, uma mãe desesperada. Mas ela os encantou, mentiu, seduziu, usou tudo que era necessário para conquistar os corações e depois quebrá-los. Eles se apaixonaram por ela? A pergunta de Catherine foi direta. Não completamente, pelo menos não ao mesmo tempo, mas ela sabia como se infiltrar nas rachaduras. Semeou a dúvida entre eles, jogou com os sentimentos, com a vaidade. Primeiro os seduziu, depois traiu um a um, depois os traiu. Quando eles perceberam, já era tarde. Maerle os havia levado até a floresta, embriagados por feitiços e promessas. Lá ela os sacrificou. Maerle não traiu apenas a eles, mas também a todos nós que fazíamos parte de seu clã. O estômago de Catherine se revirou. Uma náusea subiu por sua garganta. Mas eles estão vivos. Ela apertou os braços ao redor do próprio corpo. James, Isaac, eles estão aqui, comigo. Sarah se aproximou e pousou a mão delicada no ombro da jovem. Mas não são mais os mesmos, Catherine. Ela respirou fundo. Os olhos mergulharam numa dor antiga. Naquela noite, algo dentro deles foi tirado à força, arrancado. Eles não se lembram conscientemente, mas carregam ainda as marcas, cicatrizes que não se veem por estarem na alma. Catherine franziu o senho com a garganta seca. É por isso que eles vivem tanto tempo? Sarah sentiu. Sim, mas não foi escolha deles. Foram condenados pela crueldade de Maerle e pelo sangue inocente derramado naquele ritual profano. Alguém teve que pagar. E os deuses cegos de ira não distinguiram culpados de vítimas. Julgaram todos que participaram, mesmo que enganados e mesmo que arrastados à força. Mas isso é muito injusto, murmurou Catherine. Foi uma maldição cruel e implacável. Os 2 foram condenados a vagar e a viver séculos com os corações pesados, sem saber sequer o porquê, sem paz, sem envelhecer e sem morrer. Um castigo lançado à sombra de um pequeno erro. Mas ainda há luz neles. Sarah apertou o ombro da jovem agora com ternura. E talvez você seja a única capaz de mostrar isso a eles, Catherine. Porque depois de muito tempo eles sentem algo. E as coisas vêm se tornando mais leve. Um silêncio tenso caiu entre as duas. Mas e quanto a Maerle? Perguntou Catherine num fio de voz. Ela pagou o preço final. Depois do fracasso do ritual, quando viu que nem mesmo o sangue dos príncipes era suficiente para restaurar a filha, Maerle tentou refazer o feitiço com mais sangue, mas a terra já não a aceitava. O poder que ela invocava se voltou contra ela. Seu corpo então foi consumido, reduzido a pó, assim como a filha dela. Tudo que restou de Maerle foi um eco sombrio. Catherine sentia uma lágrima escorrer quente na lateral do rosto. O silêncio que seguiu foi denso e sufocante. Catherine desviou o olhar com os pensamentos tumultuados, com um redemoinho em sua mente. Sentia-se sufocada, como se a floresta ao redor se estreitasse e as árvores dissessem verdades que ela não era capaz de suportar. Sarah, a voz saía baixa e chorosa. Por que Maerle voltou agora? E por que eu? Sarah hesitava. Os olhos tristes pousavam sobre a jovem. Porque você escuta, porque você sente, porque de alguma forma ela está ligada a você e porque o ciclo ainda não foi encerrado. Catherine apertou os punhos ao lado do corpo, com o peito em chamas.
Então me ajude a me recordar, a entender o que é que está acontecendo. A voz vacilava. Preciso saber o que ela fez e o que fui antes disso tudo. Sarah se aproximou mais um passo, a presença calma feito a brisa que soprava entre as árvores. As lembranças vêm em pedaços, fragmentos de uma história muito maior. Mas há forma de trazê-las de volta, Catherine. Sonhos, objetos, lugares marcados pelo sangue e pela dor. Eu posso guiar você, isso se estiver pronta. Catherine assentiu lentamente, embora cada fibra de seu corpo tremesse. Só tem uma coisa que me apavora mais do que não saber, ela disse, fechando os olhos com o nome preso na garganta. É imaginar o que vai acontecer se James ou Isaac descobrir a verdade sobre mim, sobre eu ser uma bruxa, sobre minha possível linhagem. Um silêncio pesado caiu entre as duas. Sarah estendeu a mão e com delicadeza tocou a lateral do rosto de Kate. O medo não te define, Catherine, mas sim o silêncio. Esse pode te destruir. Vamos encontrar a verdade juntas. Não, eu não posso. Eu sinto que eu não tenho coragem suficiente. Não consigo, Sarah. A bruxa olhou em silêncio, encorajando-a. Isaac já me viu usar meus poderes, disse com a voz trêmula. Não contei a ele o que sou, nem mesmo assim, ou o que posso ser, mas ele viu. E mesmo assim ele não fugiu, não me julgou. Agiu como se eu fosse só, apenas eu, disse abaixando o olhar. Mas por quanto tempo que isso vai durar? Ele me parece justo, protetor, mas é também o rei junto a James. Um homem que viu a maldade tomar formas que não se explicam. Se um dia olhar para mim e enxergar Maérlia... Sarah se aproximou com feições serenas, mais firmes. Isaac é diferente, Catherine. Ele carrega um dom raro entre os homens, o dom da compaixão. Mesmo ferido pela maldição, ele ainda enxerga com o coração dele. Tudo bem, mas e se a compaixão acabar? E se for ele quem tiver que me deter? Sarah respondeu sem hesitar. Então será porque ele acredita que você já não é mais você. Mas enquanto ele te olhar com esses olhos que a salva e não condena, você ainda é Catherine. E ele ainda será seu amigo. Catherine assentiu. Seus olhos estavam marejados e o peito apertado de medo. Então me ajude, senhorita Sarah. Ajude-me a entender quem eu fui e quem eu serei agora, antes que eles descubram por conta própria. Sarah olhava fixamente nos olhos de Kate e assentindo. No silêncio que se seguiu, Catherine soube. Nada mais seria como era até então.